que não te contam sobre o processo de engordar e o processo de emagrecer. Essa sou eu, de uns anos atrás. Ó, eu viro até de lado. E essa sou eu hoje, tá? Ninguém se vê chegando lá. A pessoa, quando ela tá nesse estado, né, ela começa a achar que ela tá bem. E não adianta outras pessoas me falar, não, mas você tem que ver pela sua saúde. Não, a pessoa acha que tá bem. E era o meu caso. Bom, eu vou contar um pouquinho, rapidinho da minha história, bem rápido, curto, sobre o que aconteceu comigo, pra ver se você se identifica. E no final eu vou falar o que eu passei e o que me fez melhorar. Tá, começando por, eu nunca fui uma pessoa magra. Eu nunca tive tendência de ser uma pessoa magra. E eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas que não tem essa tendência é as que chegam na obesidade, que foi o meu caso. Foi assim, eu sempre fui uma pessoa que regrava muito, desde novinha, regrava muito o que eu comia. Então eu nunca fui gorda, mas eu também não era magra, porque não era a minha tendência. Tipo, tá tudo bem. Hoje em dia eu entendo, hoje em dia eu me aceito. Mas naquela época já era mais difícil, adolescência e tal. O que aconteceu comigo? Bom, eu engordei muito rápido. Tipo, ao ponto de chegar naquele estado, eu engordei muito, foi muito rápido, assim. Foi questão de, eu acho que uns 7 meses eu engordei uns 35 quilos. Eu lembro que na época eu pesei 30, mas se nessa época eu já estava diminuindo o meu peso, eu já estava com 30 quilos a mais do que quando eu comecei, então provavelmente uns 5 quilos eu tinha perdido já. Então, foi assim, eu não percebi eu chegando lá. Lembrando que eu sou uma pessoa baixa, então nessa época eu tava com quase 100 quilos. Imagina isso, pra mim, que sou... Entendeu? Mas agora eu vou falar do meu processo de emagrecimento, porque a parte triste a gente deixa pra lá. Começando por, foi uma decisão. Eu não percebia, então não foi uma decisão tipo, ai meu Deus, eu tô ficando fadigada, nossa, eu estou muito cansada, ai nossa, eu estou passando mal, ai nossa, meus ossos estão doendo. Não, simplesmente não foi isso. Eu acordei um dia e falei, ai nossa, vou tentar emagrecer. De novo, né, depois de ter engordado tudo isso. Mas basicamente foi, na época eu tava em casa sem fazer nada, aí eu falei, nossa, vou começar a dançar. Eu sei dançar? Não, até hoje não sei, nunca aprendi. Eu poderia estar passando esses 3 anos dançando, mas nunca aprendi, gente. Mas eu entrei na época de K-pop, dorama, essas coisas. E no K-pop tem muita dança. Eu falei, nossa, quero aprender as coreografias. E foi quando eu comecei a dançar bastante e a emagrecer. Tanto é que nesse vídeo, especificamente, eu estava dançando. Por isso que eu gravei. Não sei, na minha cabeça fazia sentido. Mas foi um processo que nesse começo foi bem legal. E aí um dia eu simplesmente, acostumada a ir no médico, né? Eu fui no médico porque eu estava com falta de ar. E a médica, mas é que eu sempre tive, tá, gente? É algo normal, tem um bombi e tudo. Mas eu fui mais por causa disso, só que a médica pegou e falou, olha, eu vou te passar pra um psicólogo e vou te encaminhar pra nutricionista. Eu falei, ah, tá bom, não tô fazendo nada, vou. Aí, quando eu fiz os exames e tal, a nutricionista falou bem assim, olha, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu falei, não, pode falar, doutora, eu tô aqui, vou falar. Ela falou, você tá com obesidade. E essa palavra, nossa, essa palavra me assusta até hoje. Porque a obesidade foi uma palavra que me desencadeou realmente. E depois dessa palavra, eu decidi, tá, vou mudar minha vida, vou entrar na academia. Quando eu entrei na academia, eu simplesmente comecei a falar, não, então eu vou emagrecer, porque isso realmente me deixou uma marca. Eu falei, então eu vou emagrecer o mais rápido que eu conseguir. Então, pra vocês verem, na minha academia, onde eu faço, tem aulas. Aula de fit dance, aula de zumba, aula de gap, aula de pilates. Todas essas aulas eu fazia. Eu chegava às 8 da manhã e às vezes saía às 13 horas, às 14 horas da tarde. Ou então, dependendo do dia, eu ficava até
às 4 da tarde. Porque tinha um intervalo, era assim, eu fazia as primeiras aulas, os primeiros grupos, e ali por volta das meio-dia até 1 hora, não tinha nada, que era quando eu fazia musculação. E depois eu fazia o segundo grupo de aulas, que era consecutivo assim. E tinha jump e tudo. E nessa época eu estava exausta, mas ao mesmo tempo falando, não, eu vou emagrecer o máximo que eu conseguir. E foi o que aconteceu. Eu emagreci 10 quilos em 2 semanas. Aí foi quando eu emagreci 10 quilos em 2 semanas. Mas eu pensei assim, não, vou continuar.